Hoje eu tô aqui para fazer aquele vídeo que não pode faltar em nenhum canal de quadrinhos que se preze, que é como começar a ler quadrinhos. Talvez você que acompanha aqui o canal não precise desse vídeo, porque você já sabe como ler quadrinhos, mas provavelmente você já foi indagado por alguém sobre como entrar no mundo da Dona Arte. Então, é para esse tipo de pessoa que você aí deve enviar esse vídeo. É claro, se você quiser dar uma força para o canal. Mas enfim, eu não vou me limitar a esse vídeo aqui. Eu vou fazer alguns outros vídeos explicando algumas coisas que eu sinto que são barreiras para as pessoas que não conhecem os quadrinhos. Então eu vou falar sobre formato, sobre elementos dos quadrinhos, sobre termos que só existem no mundo da nona arte. E tudo isso é para facilitar o acesso aos quadrinhos por pessoas que nunca leram quadrinhos. Mas vamos começar então o primeiro vídeo dessa série, que é um vídeo mais global sobre como começar a ler quadrinhos. A verdade é que, na minha opinião, para você começar a ler quadrinhos, você deve pegar um quadrinho e começar a ler. Fala, não me diga! Espera, não para esse vídeo, não feche essa janela. Pode parecer que eu estou de sacanagem, mas a verdade é que a maioria dos leitores assim de longa data de quadrinhos foi assim que eles começaram a ler. Foi assim que eu comecei a ler, inclusive. Um dia eu fui na banca, comprei um quadrinho, alguém comprou para mim, né, no caso, e eu comecei a ler quadrinhos. No começo você pega uma história que está no meio, você não entende nada, mas é assim que você começa a ler quadrinhos, quando você é criança. Talvez se você está vendo esse vídeo hoje, você já é um adulto, ou se você já está ali na sua adolescência, na sua juventude, você está tentando ler quadrinhos, talvez essa não seja a melhor forma de começar a entrar nesse mundo. Mas para uma criança, para pessoas que não se prendem tanto aos detalhes, essa aqui é uma forma bem legal. Pega um quadrinho e começa a ler. Se você for fazer isso, vá na banca, pega ali um personagem que você gosta e tenta pegar uma revista que esteja começando um arco. Mesmo que ela já seja uma revista de numeração alta, por exemplo, a revista 35 de Homem-Aranha, sei lá. Só que está no começo de um arco. Você olha lá no título, é o arco tal, parte 1. Daí você pode começar a ler o arco a partir dali e depois ir se familiarizando com o personagem. Essa aqui é a primeira forma de começar a ler quadrinhos. Vai na banca, pega um personagem que você gosta, compra um quadrinho dele que esteja no início de um arco e começa a ler a partir dali. Se você não quer fazer essa técnica porque, sei lá, você tem medo que você vá perder alguma coisa, faz a mesma coisa que eu disse, pega um personagem que você gosta, se foca nesse personagem e compra um encadernado dele fechado. Mas qual encadernado? Aí você vai ter que pesquisar um pouco sobre esse personagem e ver qual encadernado dele é mais recomendado para iniciantes. O legal dos encadernados é que eles compilam diversas revistas que formam um arco. Um arco de quadrinhos é uma história que ela não está fechada dentro de uma edição, que ela continua por mais algumas, geralmente ali de 4 a 6 edições, mas tem arcos que são mais longos, tem arcos que são mais curtos, então vai depender do arco que você está interessado em ler. Essa estratégia talvez seja um pouco melhor do que a de pegar uma menção aleatória, porque o arco ele tem uma história fechadinha e, dependendo da editora, no começo da revista você tem uma contextualização de como tudo chegou até ali. Então, por exemplo, eu tenho aqui o espetacular Homem-Aranha do Straczynski, que eu mostrei nesse vídeo aqui. Ele tem um arco completamente fechado do Homem-Aranha, e aqui no começo nós temos um prefácio que conta o que aconteceu até aqui com o Homem-Aranha e qual que foi a ideia desse arco. Então, esses encadernados que têm essa contextualização sobre o personagem também são muito interessantes porque te poupam de ter que ficar pesquisando o que aconteceu até o encadernado que você começou a ler. Então essa aqui é a minha segunda dica de como começar a ler quadrinhos. Pega um encadernado de um personagem que você gosta. A terceira dica, que não é assim uma dica muito específica, é que você não deve, a princípio, se apegar muito à cronologia. Tem personagens, como por exemplo o Superman, que foram criados lá na década de 30. Então, se você quiser ler tudo sobre o personagem, você não vai conseguir. Porque é muita coisa que está completamente datada, é muita coisa ruim. Então, não se apega à cronologia, se apega ao arco, se apega àquela história que você está lendo, e o que você não estiver entendendo, você vai e pesquisa. Então aparece um determinado personagem, você pesquisa sobre aquele personagem. Está sendo citado algum evento anterior, você pesquisa sobre aquele evento. Mas não fica na noia de entender tudo sobre um personagem, porque a maioria dos personagens que a gente acompanha hoje, os personagens mais famosos, eles estão no mundo dos quadrinhos há décadas. Então não se apega à cronologia.
É claro que uma coisa você vai precisar saber para entender por que o personagem chegou até aquele ponto. Mas a verdade é que os super-heróis, eles meio que têm um ciclo. Os personagens, eles têm ali uma essência, em determinado momento essa essência é quebrada e o personagem é reformulado, só que depois ele volta ao básico. Por exemplo, nesse encadernado aqui do Homem-Aranha, que é o De Volta ao Lar, onde o Peter ele já passou por muita coisa na vida dele e agora ele está voltando ao básico, voltando ao lar aqui, né, como é o subtítulo desse quadrinho. Então não se apega muito à cronologia, porque a cronologia desses personagens mais famosos, ela é meio que mini rebutada sempre. Sempre o personagem está se reciclando. Então não se apega à cronologia, senão você fica doido. Daí depois que você já está ali acostumado com o personagem que você escolheu para ler, vai pegando outros personagens que estão conectados com ele. Talvez se você quiser pegar personagem de outra editora para também começar a entender como funciona aquele outro universo, aí a escolha é sua. E um caminho natural que eu acho que vai ter é quando você começa a reparar sobre quem fez as histórias. E daí, além de você acompanhar um determinado personagem, você começa a acompanhar um determinado roteirista ou um determinado desenhista. Aí eu acho que já é um passo mais avançado aqui no nosso telecurso de como começar a ler quadrinhos, mas eu acho que é um caminho natural, porque você realmente começa a perceber que determinada história que é muito legal, que você gostou, é feita por um tal cara, e depois de um tempo você vê uma outra história que você gostou muito e é feita pelo mesmo cara. Então acho que é legal também, depois de um tempo, você começar a prestar atenção em quem fez as revistas e não só nas revistas em si, não só no universo da revista, mas quem está ajudando a construir esse universo. Fora do universo dos super-heróis, também existe uma gama gigantesca de quadrinhos. A maioria das pessoas, quando pensa em quadrinho, pensa em super-herói. Mas a verdade é que super-heróis são apenas um subgênero dos quadrinhos. Existe toda uma infinidade de outros títulos aqui. Então, nesse caso, você vai ter que fazer uma delimitação por tema. Por exemplo, você gosta de quadrinhos históricos. Então, você escolhe ali um quadrinho de um determinado período histórico que você gosta. Por exemplo, Maus é um quadrinho sobre a Segunda Guerra que é excelente. Um quadrinho aí que ganhou até um prêmio Pulitzer quando ele foi lançado. Ou talvez você goste de histórias que são mais íntimas, também assim com cunho real. Por exemplo, o Pílulas Azuis. Ou então você quer conhecer um pouquinho sobre narrativa gráfica. Escolhe um quadrinho mudo, que você vai entender como que os quadrinhos são feitos mesmo quando eles não têm fala, como um pedaço de madeira e aço. Então, quando você não está falando de super-heróis, você tem que fazer uma delimitação pelo tema que você quer ler. Existem personagens, obviamente, que não são super-heróis e que têm suas próprias revistas, mas eu acho que para esse tipo de personagem você pode utilizar a mesma dica que eu dei para os quadrinhos de super-heróis. Você escolhe o personagem e escolhe o que ler dele. E eu acho que com essas dicas você já vai começar a ler os quadrinhos de uma forma mais facilitada. Por quê? Porque você está lendo coisas que você escolheu ler, coisas que você está interessado em ler. Por exemplo, você acabou de sair do cinema, viu lá o filme, não sei, do Homem de Ferro e quis ler mais quadrinhos do Homem de Ferro. Você vai estar instigado para ler. Então você faz uma pesquisa e vê o que é legal do personagem, por onde que é legal começar a ler sobre o personagem. Então eu acho que aqui é um ótimo ponto de partida, porque você não está lendo algo aleatório, você está pesquisando aqui o que você quer ler, dando uma refinada, e aí sim eu acho que a leitura vai fluir mais fácil para você. Ou então, no caso de quadrinhos que abordam outros temas, você também vai estar pesquisando um tema pelo qual você está interessado. Então eu acho que vai ser mais fácil também de você começar a ler quadrinhos se você começar por algo que você goste. E onde que você encontra quadrinhos? Aí é a parte mais fácil, né? Na banca de jornal, em sebos, em comic shops. Principalmente online, você encontra muita coisa em sites como a Saraiva. A Saraiva agora tá meio mal das pernas, mas tem a Saraiva. Tem principalmente a Amazon, que eu sempre recomendo aqui no canal, porque a Amazon tem muita coisa, inclusive com desconto. Vou deixar os links da Amazon ali embaixo. E lembrando que sempre que você comprar qualquer coisa pela Amazon, você ajuda aqui o canal a crescer quando você clica aqui pelos meus links. E existe toda uma gama aí de sites que você pode encontrar. Além dos quadrinhos físicos, você também pode encontrar os quadrinhos digitais. O principal que eu recomendo é o Comixology, que tem muita coisa, só que o problema é que em inglês, e para quadrinhos traduzidos, quadrinhos em português, nós temos o Social Comics, que também aí é bem legal, mas não tem um leque tão grande quanto o do Comixology. E é claro que a gente sempre pode recorrer também aos scans, mas isso eu não vou recomendar, porque é ilegal. Mas eu sei que você faz isso. Enfim, minha gente, esses aqui foram os meus pitacos sobre como começar a ler quadrinhos, tanto quadrinhos de super-heróis, quanto quadrinhos
com temas mais gerais. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece, que querem começar a ler quadrinhos, mas não sabem por onde. E como eu disse lá no começo do vídeo, eu não vou parar por aqui e vou fazer alguns outros vídeos explorando alguns elementos, alguns termos, algumas terminologias que às vezes funcionam como barreiras para quem quer começar a entrar no mundo dos quadrinhos porque não entende o que cada uma dessas coisas significa. Então eu vou esmiuçar isso aqui no canal nos próximos vídeos. Eu ainda vou definir quantos vídeos eu vou fazer, ainda vou definir a periodicidade, mas fiquem ligados que logo mais você vai ver novidades sobre isso aqui no Soco Foguete. Mas eu acho que é isso. Se você tem mais alguma dica de como começar a ler quadrinhos, comenta ali embaixo. Se esse vídeo foi útil para você ou para alguém que você conhece, também comenta ali. E se você curtiu esse conteúdo, deixa ali embaixo seu joinha, porque isso dá uma força tremenda pro canal. Esse aqui foi mais um Soco Foguete. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Muita coisa, só que o problema é que em inglês e aqui no Brasil nós temos... Como é que chama, velho, aqui no Brasil, cara?